um vídeo do Dom Fredon. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Professor Fred Cortes, para mais uma aula no nosso canal. Dom Fredon, o faraó da história. Como a gente havia sorteado na aula passada, a cartinha da aluna Catarina. Beijos, Catarina. Catarina pediu com que a gente desse algumas informações sobre o ano de 1968 no Brasil. Um ano extremamente importante para a história do Brasil, não só para a história do Brasil, mas para a história mundial também, né? Pouca gente sabe, mas em 1968 foi declarada a independência das Ilhas Maurício. Fantástico, né? Sem essa informação, vocês não iam conseguir sobreviver. Mas vamos falar de coisa séria agora. Esse ano foi um ano extremamente conturbado na história do Brasil. Uma série de acontecimentos fizeram com que esse ano fosse apelidado como o ano que não terminou. Beleza, pessoal? Antes da gente falar especificamente sobre o ano de 1968 no Brasil, é importante a gente relatar o que havia acontecido há 4 anos antes, 4 anos atrás, em 1964. Mais especificamente, no dia 1º de abril de 1964. E pasmem, não é mentira. Dia 1º de abril mesmo. No dia 1º de abril de 1964, o governo João Goulart foi deposto por um golpe civil-militar. Durante muito tempo, estudamos esse período entre 1964 e 1985 como a ditadura militar. A historiografia atual já trata este momento como a ditadura civil-militar, em função da participação de camadas importantes da sociedade civil brasileira. O fato é que no dia 1º de abril de 1964, o governo Jango foi deposto, assumindo provisoriamente uma junta militar. Tranquilo, pessoal? Iniciava-se assim um dos períodos mais complicados da história recente do Brasil, a ditadura. 4 anos depois, em março de 1968, ocorre o assassinato do estudante secundarista Edson Luiz. Edson Luiz, junto com outros estudantes, organizavam uma manifestação contra os altos preços dos alimentos, da comida, de um restaurante chamado Restaurante Calabouço, que ficava na região do centro do Rio de Janeiro, que dizem que, além de caro, a comida era péssima. Então, os estudantes organizavam uma manifestação contra esses altos preços e, obviamente, contra a situação política do país. Quando, para reprimir essa manifestação, que até o que se sabe, relativamente pacífica, a polícia acaba reprimindo esses manifestantes através de tiros, reprimindo esses manifestantes com tiros. Um desses tiros acaba provocando a morte de Edson Luiz e, posteriormente, a morte de um outro estudante também. O fato é que a morte de Edson Luiz acaba sendo considerado um acontecimento que promove uma comoção nacional. Então, em março de 1968, a gente tem o assassinato do estudante secundarista Edson Luiz. Tranquilo, pessoal? O assassinato de Edson Luiz provocou protestos nas principais cidades do Brasil, sendo organizada aqui na cidade do Rio de Janeiro. A chamada Passeata dos 100 mil representou até aquele momento o maior movimento de contestação à situação política do Brasil naquele período. A Passeata dos 100 mil, organizada por estudantes, mas também com a participação de artistas, intelectuais, movimentos de donas de casa, e isso é importante a gente destacar. Muitas mães participaram dessas manifestações, se colocando no lugar das mães desse estudante que havia sido assassinado. O fato é que a Passeata dos 100 mil representou naquele ano de 1968 o maior movimento de contestação à situação política na época, demonstrando que a insatisfação contra a manutenção daquele regime ditatorial vinha crescendo. Tudo bem, pessoal? Um outro acontecimento extremamente importante do ano de 1968 foi a prisão das principais lideranças de mais de 1000 estudantes num congresso organizado pela UNE, União Nacional dos Estudantes. A UNE, que estava na ilegalidade fazia algum tempo, tentava reunir suas principais lideranças em congressos secretos. Um desses congressos foi organizado na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, onde milhares de estudantes
foram para um sítio onde seria organizado esse congresso. Esse fato demonstra até uma certa imaturidade desses estudantes, né? Então, uma cidade pequena do interior de São Paulo, de uma hora para outra, recebia cerca de 1.000 estudantes. Relatos dos moradores de Ibiúna falam que produtos básicos da cidade começaram a faltar. Estudantes chegavam nas padarias e compravam centenas de pães, compravam leite, né? Portanto, os moradores da cidade começaram a desconfiar de tudo isso, né? Acionaram a polícia e o exército acabaram prendendo aí cerca de 1.000 estudantes, entre esses estudantes, as principais lideranças do movimento estudantil do período. Tranquilo, pessoal? Mas o ano de 1968 não acabou ainda. Vale destacar também, né, um discurso feito por um deputado, o Moreira Alves, né, membro do MDB. Vocês devem se lembrar, a ditadura acaba com os partidos políticos, permitindo a criação de somente 2 partidos. E aí vai a hashtag Dica do Fred, né? O ato institucional número 2, né, acaba com os partidos políticos, institui o chamado bipartidarismo, somente 2 partidos, né? O Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era um partido pró-governo, portanto pró-ditadura, que não tinha nada de renovação, né? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Era uma oposição concedida pela ditadura. A ditadura que determinava até onde esses parlamentares poderiam ir. A maior prova disso é o que acontece após o discurso deste deputado, né, criticando o regime ditatorial. O deputado Márcio Moreira Alves faz um discurso questionando a manutenção desse regime, criticando o autoritarismo existente naquela época. Como resultado disso, ele tem seu mandato cassado. E aí, pessoal, em dezembro de 1968, para fechar esse ano extremamente conturbado, né, o governo decreta o Ato Institucional número 5, né, ou o AI-5, né, o que para muitos historiadores foi uma resposta direta do governo ditatorial em relação ao crescimento da insatisfação na sociedade civil, né? Inclusive, é uma resposta ao discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Tranquilo, pessoal? O AI-5 instituiu a censura prévia, o AI-5 instituiu a cassação de mandatos, o AI-5 permitiu com que o executivo legislasse, então com que o próprio executivo criasse as leis. O AI-5 acabou com o habeas corpus. O AI-5 aposentou compulsoriamente alguns juízes, né, que para muitos historiadores o AI-5 representou o golpe dentro do golpe. Tá, pessoal? Então, finalizando esse ano extremamente conturbado, a ditadura implementa o chamado Ato Institucional número 5. Né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Né? Esse é um assunto que precisa ser trabalhado, esse é um assunto que precisa ser colocado nas escolas, né? E esse tema é muito importante e jamais pode ser excluído do ensino. Tranquilo, pessoal? Isso aí, pessoal, vamos lá, né? Falamos aí de alguns assuntos não muito agradáveis, né? Mas que precisam ser discutidos, tá? E agora vamos para o nosso momento de humor, que é o momento piada. Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer agora é em homenagem aos meus queridos amigos professores de Biologia e Ciências, né? Ciências e Biologia, tá? Beijo pra vocês, abraço especial pro primo João. Tamo junto, primão. Vamos lá. A pergunta que eu vou dizer é o seguinte: qual o animal mais antigo da Terra? Hein? Vocês sabem? Qual o animal mais antigo da Terra? Ninguém? 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 É a zebra, porque ela ainda é preto e branco. Essa piada foi muito boa. Sensacional essa piada, sensacional. Pessoal, mais uma vez, essa piada foi demais. Foi demais, tá? A gente agora vai passar para o momento mais esperado, né, do nosso canal, que é o momento de participação de vocês. Então continuem enviando as cartinhas para cá, né? As cartinhas não param de chegar, estamos dando trabalho para os correios, é importante botar esse pessoal para trabalhar. Pode enviar as cartinhas para cá, pode ser que a gente sorteie essa carta. Aí sim, pessoal, aí sim. Vamos ao nosso momento cartinha, momento de participação de vocês. Então, para fazer esse sorteio, vou contar com a ajuda do nosso querido amigo Jacaré. Vai, Jacaré!
Pode jogar. Oh, nossa senhora, que é isso, jacaré? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Tenho aqui em minhas mãos... Já saiu aqui. Tenho aqui em minhas mãos a cartinha do nosso querido aluno Martim. Grande Martim. Abraço, Martim. Martim diz que está muito feliz com o canal, né? Disse que realmente esse é o melhor canal de história do YouTube. Tenho ajudado bastante a tirar boas notas. Valeu, Martim. E pede com que na próxima aula, que coisa maravilhosa, na próxima aula, Martim pede com que a gente dê algumas informações sobre o ano de 1968 no mundo. Oh, que maravilha, Martim. Realmente, esse ano é um ano marcante na história mundial. Tranquilo? Então, tá aí para a próxima aula, 1968 no mundo. Então, vamos falar sobre alguns acontecimentos na França, no leste europeu, em United States of America, Estados Unidos, para você que não fala inglês. Então, você não pode deixar de perder. Próxima aula em 1968 no mundo. Tranquilo, pessoal? Então, ó, continuem se inscrevendo aqui no canal. Assina o sininho, pode curtir, pode compartilhar, tá? Estamos sempre juntos. Tranquilo? Um efusivo aperto de mãos e passar bem.